Ezequiel, capítulo 37. Oh, glória! Que maravilha de palavra, Deus. Ezequiel 37. 27. Eu quero dar um tema para essa mensagem, e é a mão de Deus. Glória a Deus. Está escrito Aleluia. assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou em espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Somente esse versículo: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou em espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Papaizinho amado, querido e santo, o Senhor sabe que somos dependentes da sua palavra, do seu espírito sobre nós, Senhor. Esteja falando em nossos corações e através da nossa vida pela misericórdia do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós entendemos, missionária, algo lindo, a importância de uma mão amiga, né? Nós entendemos que quando nós nascemos, não conseguimos andar ainda, e somos dependentes das mãos dos nossos pais, da nossa mãe, do nosso pai. E quando nós vamos crescendo, continuamos nessa dependência da mão dele, né? E eu lembro, quando eu era criança, todas as vezes que eu queria correr para atravessar a rua, a minha mãe segurava na minha mão e falava, não, ainda não. E a gente se incomoda com essa proteção, que para nós é até mesmo uma irritação. E nós não entendemos e não imaginamos o que o Senhor quer fazer com esse cuidado conosco. Esse homem que nós lemos, que chama-se Ezequiel, que significa fortalecido por Deus, ou protegido por Deus, ou fortalecendo por Deus, ele tinha uma promessa sobre a vida dele. Todas as manhãs, imagino eu, o pai dele dizia o que ele faria quando fosse sacerdote. Mas as coisas nem sempre acontecem como nós queremos. E o reino de Ezequiel é invadido. É dominado, é levado cativo. E o menino que agora tinha promessa de ser um sacerdote se torna um escravo. Há anos atrás, um grande profeta chamado Abacuque havia orado para que o Senhor avivasse a obra dele. O Senhor fala para Abacuque tudo o que aconteceria. E a oração de Abacuque, aviva Senhor, aviva Senhor, aviva Senhor, a sua obra, alcança 5 pessoas muito importantes: Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego e Ezequiel, e também Jeremias. Nos 3 ali estão Daniel, Jeremias e Ezequiel. A estratégia de Satanás, na verdade, parecia ganha, mas ele não percebeu que ele, em dividir o povo, ele estava fazendo aquilo que o Senhor havia prometido a Abraão, multiplicando o povo de Deus. Porque agora nós tínhamos um profeta dentro do castelo, chamado Daniel. Agora também nós tínhamos um profeta no meio dos cativos que ficaram na cidade, chamado Jeremias. E se levantaria também um profeta dentro, literalmente, do cativeiro, chamado Ezequiel. Eu quero abrir um parênteses aqui e te entregar algo. Às vezes você não pode estar entendendo o que Deus está fazendo, mas você não precisa entender. Você precisa continuar crendo, continuar ouvindo e continuar obedecendo. Oh, glória! Nesse controle do Senhor, Ezequiel triste em um dia. Como que você pode dizer que ele está triste, missionário? Por causa da grandeza das revelações que Deus dá para Ezequiel. Poucos profetas tiveram tão grandeza em uma só revelação como Ezequiel. Ele teve a grandeza de ver as rodas dentro de outra roda, a grandeza de ver os querubins, e ao mesmo tempo ele conseguiu ver a glória de Deus e o próprio Deus em uma só visão, em um só dia, para que Deus animasse Ezequiel. E a Bíblia vai dizer que Ezequiel cai, ele se prostra, e nesse momento a mão do Senhor vem sobre Ezequiel. Aleluia! A mão do Senhor levanta Ezequiel. E o Senhor fala para Ezequiel, Ezequiel capítulo 2, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo.
Ezequiel não estava sentado, pastor, porque ele era um escravo. Muito menos ele estava deitado, porque ele era um escravo. Deus não estava falando com a parte física de Ezequiel. Deus estava falando com o espírito de Ezequiel. A primeira coisa que nós temos que entender é que Deus não vai colocar o nosso corpo de pé enquanto a nossa alma estiver deitada. Deus não vai fortalecer o nosso corpo enquanto nós não fortalecemos a nossa alma. E isso independente do local que nós estivermos. Ezequiel vê essa visão. Deus fala para Ezequiel, eu vou te fazer forte e a sua testa como um diamante. E eles vão te ouvir. Mas entenda, Ezequiel, que eles são casa rebelde. E no livro 3, no capítulo 3 do livro de Ezequiel, o Senhor começa a falar com Ezequiel. O Senhor vai mostrar também um rolo para Ezequiel. E esse rolo é dado para Ezequiel comer, que quando desce sobre o ventre de Ezequiel, fica doce. Mas Deus fala para Ezequiel, olha Ezequiel, eu vou colar a sua língua no céu da sua boca e você só vai falar para eles quando eu quiser. Aqui eu abro um parênteses, missionário, para dizer que nós temos que falar quando Deus manda. É verdade. Às vezes nós queremos falar para algumas pessoas, falar em alguns lugares e falar algumas coisas que o Senhor não quer que nós falamos, não quer que nós agimos, e nós agimos por conta própria e ainda jogamos a culpa disso em Deus. E de vez em quando, Deus fecha a nossa boca. De vez em quando é necessário que Deus feche a nossa boca. Não porque Ele quer nos humilhar, mas é que Ele não quer que a nossa palavra seja invalidada. E eu lembro de Jesus dizendo, não dê pérola aos porcos. Lembro-me eu que um dia eu estava fazendo a minha carteira de motorista, que eu ganhei, carteira AB. Eu ganhei a carteira por orar numa causa, eu e minha esposa. Enquanto eu estava orando, o rapaz que estava dirigindo a aula teórica, ele era ateu. E ele chegou na aula, na sala de aula, e disse, estou sabendo que tem um pastorzinho aqui na nossa sala. E eu estava ali, colado a carteira com ele, e eu não falei nada. E ele perguntou mais uma vez, eu estou sabendo que tem um pastorzinho na nossa sala. Quem é o pastorzinho? E eu fiquei quieto de novo. E ele bateu na minha mesa e disse, eu estou falando com você. Eu falei, comigo? Ele falou, sim, eu estou falando que tem um pastorzinho aqui. E esse pastorzinho é você. Eu falei, bom, você está equivocado em sua informação. Primeiro que eu não sou pastor, que eu sou missionário. Então, para você me chamar, que me chame do nome adequado. Aí ele falou assim, mas você é pastor mesmo? É missionário mesmo? Eu falei, sou. E ele falou assim, mas eu estou vendo você rindo aqui com todo mundo, brincando. Eu falei, então, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quanto mais o Senhor me alegra, quanto mais o Senhor me fortalece, mais alegre eu fico. E alternadamente também acontece isso. Aí ele olhou, torceu a boca e falou, Aí ele ficou quieto e eu voltei a escrever. E ele disse assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Você não vai ficar falando de Jesus o tempo todo para mim, não, né? Não, você não vai ser aqueles crentes chato, não, né? Eu falei, depende do que você chama de chato em relação aos meus irmãos. E ele disse para mim, não, porque tem crente que entra aqui que fica falando de Jesus, 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 Jesus. Aí eu falei, não, eu não sou desse, não. Aí ele falou, ai, que bom. E aí ele baixou, olhou para mim de novo, missionária, bateu na minha carteira e disse assim, mas como assim? Você não é assim? Você não vai falar de Jesus para mim? Eu falei, eu não. Aí ele falou, mas você não fala que vocês têm que pregar o evangelho? Sim. Mas não tem que pregar toda criatura? Eu falei, sim. Ele falou, então por que você não vai falar para mim? Eu falei, porque a Bíblia também diz que nós não devemos dar pérola aos porcos. Meu Jesus não é tomate de feira, que a gente fica oferecendo no final da cena, gritando, a promoção, a promoção, a promoção. Ele é valioso. Nós precisamos dele, e não ele precisa de nós. Aquela confusão, aquele debate acabou naquele momento, numa segunda-feira. Quando deu na sexta-feira, ele falou, vamos comer pastel? Na hora do intervalo, e eu disse, eu não trouxe dinheiro porque eu não sabia que vocês tinham esse costume. E ele disse para mim, eu pago o seu pastel. Eu falei, amém? Vamos. E quando ele estava atrás, ele falou para mim assim, eu queria te perguntar uma coisa. Eu falei para ele, pode perguntar. E ele me disse, como funciona a fé? Eu falei, como? Ele falou, o que é de fato a fé? Eu falei, eu não preciso te dar uma resposta forte, fixa. Você não entendeu o porquê da sua pergunta. E ele disse para mim com o olho já cheio d'água, a minha mãe era crente. A minha mãe serviu o Senhor o tempo todo.
E eu falei, glória a Deus. Ele falou, glória a nada. A minha mãe morreu com câncer. E ela orou ao Senhor. E o Senhor não a curou. Eu falei, mas como a sua mãe orava? Ele falou, minha mãe orava que seja feita a sua vontade, Senhor. E eu falei, mas a vontade do Senhor foi feita na vida da sua mãe. Ele falou assim, não, a minha mãe morreu. Eu falei, mas você lembra o último momento que você viu a sua mãe no caixão? Ele falou, eu lembro. E eu falei, e como era o aspecto da sua mãe? E ele falou assim, era assim. Aí eu falei, então, querido, ela voltou para casa. E ela voltou para casa feliz. Porque ela combateu um bom combate. Encerrou a carreira e guardou a fé. Ele olhou para mim e disse, ela me falou isso nos últimos dias da vida dela. Eu falei, então não tenha ódio de Deus. Porque Deus nos amando ou não nos amando, Deus olhando por nós ou não olhamos por nós, o viver e o morrer faz parte do ser humano. O viver e o morrer faz parte de nós. E ele começou a chorar. E quando eu fui entrar de novo na sala de aula, ele olhou para mim, pegou na minha mão e falou, muito obrigado. Aí eu falei, por quê? Ele falou, ninguém nunca me explicou sobre a fé assim. Eu falei, mas você não me perguntou hoje o que é fé? Ele falou, mas a sua resposta me respondeu o que é fé. Eu falei, então eu vou te dizer o que é fé. O fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a resposta das coisas que não se espera. Ele correu para entrar no banheiro para chorar. Eu passei 1 ano com a minha carteira provisória, pastor, missionária. E quando eu volto, eu encontro com ele na porta. E quando eu vou entrar, ele pega na minha mão e fala, a paz do Senhor. Eu falei, você tá brincando, né? Tá me zoando? Aí ele falou, não, eu tô te dando a paz do Senhor mesmo. Eu falei, por que você tá me dando a paz do Senhor? Ele falou, deixa eu te contar. Daquele dia que você falou comigo, eu nunca mais consegui dormir direito. Ele falou, eu falei, por quê? Ele falou, algo começou a me incomodar. Eu senti um calor à noite, aleluia. Eu sentia como se fosse algo me visitando. Eu não consigo entender o que era. Ele falou, há um tempo eu fui num baile. E eu fui num baile e encontrei com uma jovem. E eu comecei a namorar essa jovem. E um dia eu fui falar o nome de Deus para essa jovem. E ela começou a chorar para mim. Ela disse, minha mãe é pastora e eu estou desviada. E ele disse para a jovem, eu também sou desviada porque eu tomei raiva de Deus. E ele disse, Marlon, resumindo, eu voltei para a igreja, essa jovem voltou para a igreja e hoje eu ajudo na igreja da minha sogra, louvando e glorificando ao nome do Senhor. Entenda uma coisa, a mão do Senhor está no controle da sua vida todo o tempo. A mão do Senhor está no controle sobre a sua vida todo o tempo. Lemando rominarácia. A Bíblia vai dizer, e ela mostra para nós lindamente isso, que o Senhor leva Ezequiel para ver como estava acontecendo o culto nos templos. E o Senhor mostra para Ezequiel a glória de Deus que estava sobre o altar. Mas detalhe, pastora, Ezequiel é levado ao vale para ver a glória de Deus. No livro de Ezequiel, capítulo 3, nós vemos Deus levando Ezequiel no vale. Não é no vale de ossos secos ainda, é no vale. Você não entendeu? Eu descodifico para que você entenda. Muitas das vezes a glória de Deus não vai estar no castelo. Muitas vezes a glória de Deus estará no vale. Aleluia! Eu vou falar de novo para você entender e guardar no seu coração. Muitas das vezes a glória de Deus não estará no castelo. Muitas das vezes a glória de Deus estará no vale. Vou falar mais uma vez. Muitas das vezes a glória de Deus não estará no castelo, em festas, em alegria, em momentos de exaltação. Muitas das vezes nós vamos encontrar a glória de Deus no luto, no vale, na tristeza, na desolação. A glória de Deus vai te encontrar, mesmo que você se ache perdido. O cavote, a glória do Senhor, que quer vir sobre nós, que quer descer sobre nós, quando ela nota que nós não conseguimos ir até ela, a mão de Deus nos traz.
Alá, Aleluia, subquécia. aleluia. Lemandorominácia. Eu imagino Ezequiel agora olhando, dizendo, pensamento meu, conjectura, pensamento meu, a Bíblia não diz isso. Será que se eu fosse sacerdote, eu veria tantas coisas igual eu estou vendo? Será que se eu fosse sacerdote, eu contemplaria tantas coisas que eu estou contemplando? Eu vou descodificar para você entender. Muitas das vezes nós, que muitos têm como hebreu, vemos coisas que reis não vê. Muitas das vezes nós, que Deus tem como os humilhados, vemos coisas que o exaltado não vê. Muitas das vezes nós, que muitos têm como esquecidos, vemos coisas que aqueles que se acham lembrados não vê. Muitas das vezes nós, que somos humilhados, vemos coisas que Deus não permite aos exaltados ver. Eu vim pregar para você que está perdido, eu vim pregar para você que está confuso, eu vim pregar para você que está com medo, eu vim pregar para você que está desesperado. Eu quero te dizer nessa noite, a mão de Deus vai te achar. Alassuri calabaia sou. Niandará sérgia. Nubicaia, terra, lando, ruminácia. Pastora, um jovem pastorzinho conseguiu matar um urso e um leão, porque certamente, como diz no livro de Salmo de número 63, versículo 8, a destra do Senhor o sustentou. A destra do Senhor estava com ele. Um homem chamado Daniel é levado para dentro da cova do leão e não morre, com 3 leões ali, e ele consegue fazer cobertor de leão e dormir tranquilo, porque a mão do Senhor estava sobre ele. 3 jovens, Ananias, Azarias e Misael, ou Sadraque, Mesaque e Abidnego, entraram na fornalha ardente e não morreram, porque a mão de Deus estava sobre ele. Você não está vivo porque você é bonitinho, você não está vivo porque você é bonitinha, você não está vivo porque você tem PhD, você não está vivo porque você tem currículo na sua faculdade, você está vivo porque a mão de Deus tem te sustentado, você está vivo porque a mão de Deus tem te guardado, você está vivo porque a mão de Deus tem te amparado. Isaías 49 vai dizer, o Senhor está, o seu nome está escrito na palma da minha mão. Muitas e muitas vezes, naquele período, Isaías estava dizendo que os filhos eram arrancados de sua mãe. E uma das histórias vai dizer que as mães iam até os ferreiros e pedia para os ferreiros escreverem o nome que ela deu para os filhos na palma da mão delas, porque o filho teria o nome mudado, mas a mãe queria lembrar o nome do filho. E Deus fala para Isaías, sabe isso daí que a mãe está fazendo? De escrever o nome do filho na mão? Eu faço isso com vocês também. Eu escrevo o nome de vocês na palma da minha mão. E pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama, mas todavia eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor, porque o seu nome está escrito na palma da minha mão. Aleluia, aleluia. Você pode não estar no lugar que você queria, mas você está no lugar que você precisa estar. Você pode estar no lugar que você não queria, guarde isso. Mas se você tem orado, buscado, consagrado e foi parar aí, você pode ter certeza de uma coisa. A mão de Deus te levou aí. E a mão de Deus tem o costume de levar crente no vale. A Bíblia vai dizer, no livro de Salmos, que o jovem Davi escreve: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. O vale da sombra da morte não é uma metáfora. O vale da sombra da morte é um local que existe até hoje. O sol não bate muito lá por serem lugares de montanha muito altas. E ali naquele caminho, muitos ladrões matam as pessoas. Davi, após ser escolhido como rei, eu já volto para Ezequiel, ele de vez em quando ia tocar harpa, Elizabeth, para Saul, mas voltava para cuidar das suas ovelhas. Esse castelo e pasto faz parte da minha e da sua vida. Não pegou, não? Vou descodificar para você entender. Os castelos e os pastos, os castelos e os vales fazem parte da vida do crente.
Se a gente ficar muito tempo num castelo, a gente esquece do pasto. E se a gente ficar muito tempo no pasto, a gente esquece do castelo. Enquanto nós estamos no castelo, Deus prepara alguém para nos ensinar, da mesma forma de quando nós estamos no pasto. Missionário, não tem isso na Bíblia. É claro que tem. Quando Davi vai para o castelo, já volto para Ezequiel, um jovem chamado Jonatas ensinou para Davi como se comportar no castelo. Ele foi o anfitrião de Davi. Mas quando Davi voltava para casa, ele fez uma grande amizade no vale com Samuel, o profeta. Então, da mesma forma, isso é forte, pega aí, terra, que Deus vai preparar a gente para andar com você no castelo. Ô, glória! Ô, glória! Deus também prepara a gente para andar com você no vale. Aleluia, aleluia. Eu vou descodificar algo aqui que às vezes acontece muitas vezes na sua vida, mas você nem percebe. Você já viu quando você está na prova, junta gente da prova e te procura? Parece que é o estudo provado junto. Você já percebeu isso? De repente você fala assim, irmão, estou passando a prova financeira, um monte de gente desempregada colou comigo. É Deus preparando as pessoas do vale para andar com você. Mas você já viu quando você te exalta? Deus exalta você em lugares que você não sabe como comer, como se comportar. Algumas pessoas também colam em você. Verdade. Ou seja, o Deus que é contigo no castelo, que é contigo no templo, também é contigo no vale. E da mesma forma que Deus prepara pessoas no castelo, na exaltação, para cuidar de você, Deus também vai preparar pessoas no vale para andar com você. E tem umas que vão ser mais ainda. Tem algumas pessoas que os seus vales e os seus castelos vão se tornar os vales e os castelos dela de tamanha unidade e amizade. Não pegou, não? Eu descodifico para você entender. A pessoa vai estar na bênção, mas quando ela vê que você entrou no vale, ela vai entrar no vale, na oração junto com você. Ela vai entrar no vale, no clamor junto com você. E ela vai estar no castelo dela, mas vivendo o seu vale junto contigo, por tamanha amizade, o qual ela tem contigo. E aí vai se cumprir o que está escrito em Romanos. Chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem. Voltamos para Ezequiel, para a gente não se perder. A mão de Deus leva Ezequiel no vale. Eu só estou na introdução, irmão. Daqui a pouco eu entro na mensagem. Glória a Deus. E Ezequiel vê a glória de Deus saindo. No livro de Ezequiel, capítulo 10, Ezequiel contempla que a glória de Deus já sai do templo e vai para o meio da cidade. No livro de Ezequiel, capítulo 10, quase chegando no versículo 11, continuando no versículo 11, Ezequiel contempla que a glória de Deus foi para o monte. E Ezequiel se lamenta naquele momento que a glória de Deus sai do templo, sai da cidade e vai para o monte. Porque Ezequiel vê que a glória de Deus está longe. Enquanto isso, Jeremias estava sendo levado na casa do oleiro. Porque Ezequiel 37, agora eu começo a pregar, está ligado em Jeremias capítulo 18. Ezequiel 37 está ligado em Jeremias 18. E a Bíblia vai dizer que quando o oleiro está fazendo o vaso estava na mão do oleiro. E Jeremias 18, o vaso na mão do oleiro. O vaso se quebra. Jeremias está narrando a história para Baruque. E ele está dizendo que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Detalhe, barro se quebra. Barro não quebra. Deus ainda estava fazendo o vaso. Então, missionário, o que aconteceu? O vaso se deformou na mão do oleiro. A forma ao qual o oleiro estava fazendo o vaso, a forma do vaso começa a ser mudada. E a Bíblia vai dizer que o vaso estava nas mãos do oleiro. E eu imagino agora a mão de Deus mostrando para Jeremias um monte de barro na mão. E agora o oleiro mostra aquele monte de barro na mão para Jeremias e fala, eu posso fazer novo ou não? Você não entendeu não, né? Quem sabe você está em pedaços na mão de Deus. Quem sabe você está em pedaços na mão de Deus. E você olhando para você mesmo diz assim, não dá para acontecer de novo.
daqui de onde que eu estou, não consigo voltar, não. Quem sabe você falou, eu pequei demais, não dá para mim voltar, a mão de Deus não me alcança aqui, não. Eu errei demais, eu me sujei demais, a mão de Deus não vai conseguir vir até aqui, não. E aí Jeremias vê o vaso, o barro, na mão do oleiro. E o oleiro vai dizer para Jeremias, olha, Jeremias, se eu disser a uma nação que eu a destruirei, e aquela nação se arrepender, eu faço todo o bem que eu iria fazer com ela. Mas se eu disser a uma nação que eu abençoarei, e aquela nação errar, eu desfaço também todo o bem que eu iria fazer com ela. Ou seja, na mão de Deus, você escolhe ser refeito ou ser destruído. Aleluia, aleluia. Meu A Deus, mão de é Deus muito sempre bom. vai estar disponível. A mão de Deus sempre 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 vai estar disponível. Você pode ser um vaso novo, sim, varão. A mão de Deus sempre estará disponível. E agora eu começo a pregar. Deus leva Ezequiel no vale de ossos secos. E ele é levado ali. A Bíblia narra e mostra para nós que os ossos não estavam secos, pastor. Eles estavam sequíssimos. Se eu estivesse na igreja, eu ia pedir para você repetir comigo. Sequíssimo. Sequíssimo. Aqui o máximo que dá para fazer é escrever, né? Sequíssimo. E por que Deus fala para Ezequiel deixar registrado que estava sequíssimo? Se a palavra só seco já daria para nós entendermos. Mas ele narra que estava sequíssimo. E aí o Senhor pergunta para Ezequiel, será que esse vaso, será que podem viver, Ezequiel? E Ezequiel fala uma palavra para Deus que às vezes, se não tiver quem ensine, não há como você aprender. E Deus fala para Ezequiel, tu sabes. Esse tu sabes de Ezequiel para Deus, pastora, tem um porquê. Ezequiel não fala tu sabes para Deus à toa. Sabe por quê? Lembra de Lázaro, que por 4 dias teve que ficar morto, porque se fosse 3 ainda tinha esperança da ressurreição, segundo os judeus. Sabe por que o 4 dias não tinha como ressuscitar? Vou te ensinar hoje. Se você quiser aprender, é claro. Eles tinham um costume, os judeus, de levar um corpo para um determinado local, um vale, e deixavam um corpo lá. O pai ficava cuidando do corpo, longe, porque não poderia tocar em coisa morta. No primeiro dia, alguns animais comiam a carne. Levítico 17, se eu não me engano, vai estar escrito que o sangue é vida. E para os judeus, a vida estava no sangue. Sangue esse, conhecido por muitos de nós como tutano do osso. Tutano do osso. O corpo é deixado ali por um tempo e agora eu comecei a pregar. No segundo dia, pastor, alguns outros animais comem mais carne. A mãe vem para ver com o pai como estava o corpo. E o pai fala, olha, tem esperança ainda. Ainda tem esperança. No terceiro dia, vai começar um cenário pior ainda. Alguns animais começam a quebrar o esqueleto. A mãe vem desesperado vendo aquilo e o pai fala, ainda tem esperança, ainda tem tutano no osso. Mas no quarto dia se apresenta um animal, um abutre enorme, o gavião, chamado de quebrantoso. Nós podemos ler sobre ele no livro de Levíticos, Deuteronômio 14, 12, ou Levíticos 11, 13. Um animal chamado quebrantoso.
Esse animal, pastora, não comia carne. Esse animal não comia os ossos. Esse animal comia o tutano do osso. E quando ele chegava, ele começava a levantar aquele corpo e socar no chão, até que todos os ossos se despedaçassem ou se desjuntassem do esqueleto, e ele começava a beliscar o tutano que estava dentro do osso, até os ossos ficarem sequíssimos. Sequíssimos. Oh, meu Deus. Ah, meu Pai. E quando Deus fala para Ezequiel que está sequíssimo, e Ezequiel fala, Deus, tu sabe. Ezequiel queria dizer para Deus, tu sabe que não tem mais. Não tem mais tutano no osso. Não tem mais vida ali, Deus. Mas Deus queria mostrar para Ezequiel quem mandava. Deus queria mostrar a Ezequiel. Pai do Senhor, a todos que estão entrando em nome de Jesus. Eu não estou cumprimentando um por um para a gente não perder a conexão. Não é falta de educação. Deus queria mostrar para Ezequiel quem mandava. E ele agora fala para Ezequiel, filho do homem, profetiza. Qual é o cenário que você está vendo agora? Qual é o cenário que a mão de Deus te levou? Eu sei para mim como está duro pregar essa palavra no dia de hoje. Eu não sei para você como está. Aleluia. Qual o cenário que você se encontra, Ezequiel? A minha esposa, quando ela prega, ela diz assim, ou é osso ou é profeta. É verdade. Qual é o cenário que você está vendo agora, Ezequiel? Como se encontra esses ossos? Sequíssimos? Secou-se a esperança? Secou-se os ossos? Ezequiel olha e ele fala, tu sabes, Deus. Manda para Deus. E Deus fala de novo, então profetiza. Porque ele queria dizer para Deus, eu não posso fazer isso voltar. E ele joga para Deus. E Deus agora joga para ele de novo. E ele fala para Ezequiel, profetiza. Há um vídeo rolando na internet com várias pessoas fazendo, né? Já ficou até muito, como se diz a palavra, fugiu, mas ficou muito copiado, que muita gente faz. Eles sentam lá no cemitério e dizem, aqui estão os sonhos de muita gente, aqui está uma fábrica de sonhos, né? Querendo mostrar que o cemitério é onde que tem mais sonhos mortos. E Ezequiel estava literalmente em um cemitério. Cemitério esse, o povo de Deus. Profetiza, Ezequiel. É verdade. Profetiza, Ezequiel. Profetiza, Ezequiel. Glória. Profetiza, Ezequiel. Eu costumo dizer uma coisa, irmãos, e muitas das vezes que eu estou pregando, missionária Edna, o cenário nunca foi e nunca será favorável a nós. Deus não nos chamou para ser filhinho de papai. Deus não nos chamou para ser filhinho de mamãe. Deus nos chamou para ser desbravadores. Porque o cenário nunca foi e nunca será favorável a nós. Nunca! Você pode pegar de Gênesis e Apocalipse. Para um grande milagre acontecer, teve que existir um cenário de caos. Não entendeu, não? Eu vou descodificar para você entender. O cenário que você odeia é o cenário mais propício para milagre. Aleluia. Glória a Deus. O cenário que você odeia é o cenário mais propício para milagres. Tu és profeta. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Pensa aí comigo. Quantas vezes a mão de Deus te livrou da morte? Verdade. Quantas vezes a mão de Deus te livrou da vergonha? Quantas vezes a mão de Deus te livrou da humilhação?
Quantas vezes também a mão de Deus te levou no deserto para você aprender, mas não deixou você morrer lá. E hoje a Aleluia. mão de Deus te convidou para o vale. Labaia, E se você veio parar nessa live aqui, é porque Deus está te dizendo e quer te dizer, Deus não faz nada por acaso. Essa live aqui Eita. é para aqueles que estão no vale, mas entende que a mão de Deus está sobre ele. Se eu Alabaia, pudesse dar um nome para a live hoje, essa é a live do vale. é Você dizer, verdade. meu Deus, eu estou no vale, mas a mão está aqui. Aleluia. Se eu pudesse estar vendo vocês, eu ia estar vendo muita gente chorando. Alabaia, chorando, Muita alabaia. gente chorando, mordendo a roupa, indo pro cantinho, indo pro banheiro. Muitos homens, né, gostam de chorar no banheiro. Vai pegar o celular com fone de ouvido, vai correr pro banheiro, vai falar, Deus está falando muito forte comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe por quê? O pai entende o que o filho precisa ouvir. O pai sabe o que o filho precisa ouvir. Oh, Deus. Oh, Deus. Ezequiel, profetiza. Ezequiel profetizou, pastor. Aleluia, aleluia. Ouviu-se um barulho muito grande. Quebrantoço nenhum vai destraçalhar seus sonhos. Deixa eu só te dizer isso. Quebrantoço ou quebra-ossos nenhum vai estraçalhar seus sonhos. Quebrantoço nenhum vai estraçalhar seus sonhos. Deixa ele quebrar os ossos, deixa ele estraçalhar, deixa ele jogar os ossos para tudo quanto é lado, que é assim que o quebrantoço faz, pastora. Ele não se quebra, ele vai jogando os ossos longe. Ele vai jogando os ossos longe. E quando Deus profetiza, quando Ezequiel profetiza, a Bíblia vai dizer que os ossos vieram, cada osso do seu osso. Não montou braço de um, perna no corpo de outro, não. Não montou perna de um em corpo de outro, não. Os ossos foram para o local certo. E primeiro vem o tendão, que liga o osso e a carne. Vem o tendão, vem ordem. Porque esse tendão é também responsável pela movimentação. Antes de Deus fazer com que você ressuscite, ele vai fazer com que você movimente. Porque quem está vivo se movimenta. Quem está vivo se movimenta. Glória, Quem glória. está vivo se movimenta. Primeiro ele levanta os ossos, porque ossos diz de estrutura. Deus está dizendo para mim e para você na noite de hoje, para de gracinha, porque você tem estrutura. É verdade. Para de dizer que tu não aguenta, porque eu te fiz ter estrutura. Eita Deus. Tu tem Meu estrutura. Deus. Tu tem estrutura. Tu já passou por muito vale, terra. Tu já passou por muito vale, terra. Mas Deus, primeiramente, vai te dar estrutura. Aleluia. Ossos ficando em pé. Depois vem o tendão. Depois Deus vai fazer ter pele. Porque depois de te dar estrutura e te mostrar que você pode se movimentar, Deus vai proteger você. Porque a pele diz de proteção. A pele diz de proteção. E Deus está te dizendo, eu te dou estrutura, eu te dou movimento e eu te protejo. Alabaia. O que eu preciso fazer, irmão? Profetizar. Porque Ezequiel, ao mesmo tempo, pega isso daí. Pega que é de graça. Ao mesmo tempo que Ezequiel era um profeta no meio do vale, ele também sabia que ele era osso. Que isso, missionário? Porque foi assim que começou no Rio Quebar. Ele começou como osso. Começou como osso. Deus teve que revelar muitas e muitas e muitas coisas para que ele fizesse com que Ezequiel fosse profeta. Eu vou entender, vou fazer você entender. Primeiro tu vai começar como osso. Tu vai começar como osso. Sem entender nada. Depois a glória de Deus vai te apresentar para você. Depois você vai ouvir a voz de Deus. Depois você vai ver que tem gente te guardando, os querubins aí protegendo, os anjos que nos guardam. E depois que você entender que você não é mais osso, depois que você entender que a voz de Deus já falou com você, Deus vai falar, agora eu posso movimentar ele.
Eu vou falar mais que eu, não é eu que estou falando, é a Bíblia que diz: aonde a mão de Deus leva o profeta prospera. É verdade. É verdade. Não pegou não, Terra? Não Rebaias. pegou? Aonde a mão Meu de Deus Deus. coloca o profeta prospera. Lembra da viúva? Aleluia. Lembra da viúva? A mão de Deus levou ele lá. Numa terra escassa. A viúva prosperou, mas ele prosperou junto. Lembra do profeta Elias? O profeta Elias, quando Deus fala para ele, vai para Serepta. Serepta era a terra de Jezabel. Elias tinha que passar por uma estátua do Deus que Jezabel servia. É como se Deus dissesse para nós, nada contra, eu vou sustentar você dentro de um centro, nada contra. Mas é como se Deus mandasse a gente viver com alguém lá no centro para sustentar a gente lá e abençoar quem está lá. Você está entendendo isso? Mas o problema é que o pai pega o filho pela mão, missionária, e o filho fala, não vou. Bate pé, não vou. Não quero ir aí, eu quero ir lá. É mesmo. Aí o pai segura e fala, ó, eu sei o caminho, mas eu não vou. Alabassúria. Tá, então vai, porque você tem livre-arbítrio. E aí quebra a cara. Lembra do filho pródigo? De repente ele fala assim, eu não, vou voltar pro meu pai. Meu pai que sabe das coisas, eu não sei não. E aí a gente volta pro pai. E você voltou pra cá, pra mão de Deus. Alabaia, séria, baixo, aleluia. Aleluia. A mão de Deus está te convidando, terra. A mão de Deus está te convidando. Houve-se um grande reboliço. Escute isso. Quando você começar a profetizar com fé, a unção que está em você, a Bíblia diz no livro de Jeremias, que a unção despedaça o jugo. Mas nessa despedação do jugo, acontecem as batalhas espirituais. E é por isso que às vezes nós oramos por alguma coisa, aparentemente a coisa fica pior, mas de repente melhora. Não pegou, né? Não pegou? Eu vou descodificar para você entender. Quando você ora por alguém ou para alguém, o alvo dos demônios que estavam naquela pessoa passam a ser você. E automaticamente os demônios agora entram na pessoa para te afrontar, sem que ela queira. Porque Deus sabe que você está orando por ela, mas o diabo também. Então esse reboliço é um barulho ensurdecedor, que parece que é contra você, mas na verdade é a seu favor. Missionário, mas como que eu faço para mim não me perder no meio do reboliço? Entenda que foi a mão de Deus que te levou para esse vale. Entenda que foi a mão de Deus que te levou para esse vale. Você percebeu que você chegou aí sem você querer? Sem você pecar? Sem você errar? Foi a mão de Deus. Agora eu vou fazer você entender por que estava tudo certinho, parece que estava tudo dando errado. Porque a mão de Deus está te levando em novos lugares. Existem 4 atmosferas espirituais. Hoje eu não vou falar sobre isso, que não dá tempo. 4. E a mão de Deus pode estar convidando você para o próximo nível. A mão de Deus pode estar convidando você para algo maior do que você. Não entendeu, né? A Bíblia vai dizer que Deus faz infinitamente mais do que pedimos, pensamos e imaginamos. Deus precisa levantar vozes proféticas no Brasil e quem sabe eu e você somos uma dessas. Meu Deus. Quem sabe você está pensando em Deus te exaltar na sua cidade e Deus está pensando em te exaltar no seu estado. Quem sabe você está pensando em pregar no seu estado e Deus está pensando em levar você para o seu país. Quem sabe você está pensando em pregar no seu país e Deus quer levar para você para pregar em outros países. Eu lembro, pastora, que no alto da pandemia eu detestava pregar em live. Eu prefiro pregar na frente, ver as pessoas, é melhor. Eu não gostava, eu corria, tinha medo. E um amigo meu falou, Marlon, um pastor quer que você pregue para o pessoal da Itália. E eu falei, vamos ver. E o meu amigo falou, não, vamos ver não, tem que dar resposta rápido. Mas o meu vamos ver era Eliseu dizendo, tu sabe, Deus.
Não queria, Aleluia. não queria. É Corri. verdade, é assim E aí mesmo. eu fui ver uma pregação. E nessa pregação que eu fui ver, antes de dar resposta para o meu amigo, o profeta dizia assim na pregação: Eliseu morreu e nos ossos de Eliseu ainda tinha unção. E o pregador dizia assim: você também vai morrer com unção nos seus ossos. E eu ouvi aquela pregação e eu comecei a chorar. E Deus falou para mim, Aleluia. pastora, você por 365 dias consecutivos orou no monte, Marlon, com a cabeça sobre a Bíblia, dizendo: Deus, dá o que está aqui para cá, dá o que está aqui para cá. Eu te dei, eu te revelei, eu te ensinei o profundo, o oculto e o escondido. Eu te revelei e te revelo coisas da minha palavra. Não é apresentação humana, só estou falando para você entender. E aí, dentro dessa visão que eu tive após a pregação, o Senhor falou para mim assim: como vai o seu legado, Marlon? Eu falei: como Alaias. assim, Deus? Como assim? Deus falou assim: se você continuar assim, você vai morrer com som nos ossos. E eu um dia fiz um vídeo pro Kawai. Falei: vou fazer, tá bom. E aí no outro dia eu tava dormindo, Deus falou: faz de novo. Quando deu uma semana, eu falei: Deus, eu já fiz uma semana para parar. Deus falou: quando eu quiser eu paro. E esse dia eu vi que já tem 365 dias que eu estou fazendo vídeo. E por causa disso, alcançamos 200 e mil e um, mil e pouquinho um, 100 mil e pouquinho outro. Ou seja, mais ou menos 500 mil pessoas alcançadas. E quando eu vi aquilo tanto de gente alcançada, que eu não vi o rosto, não conheço todo mundo, mas eu entendi, pastora, que o meu legado estava sendo plantado na vida de outros. E aí eu conheci essa bênção. Essa irmã Marlene, missionária Marlene, me conheceu, né? Numa live, numa dessas lives a gente se conheceu. E essa bênção tem falado de mim por muitas pessoas aí. Detalhe, a minha pastora falou: irmão Marlon, eu vejo você pregando na Bahia, eu vejo você pregando em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, e vocês vão conhecer um povo novo. Diz isso para mim e para minha esposa. E tem acontecido. Por quê? Porque Aleluia. nós não saímos da direção da poderosa e potente mão de Deus. Aleluia. Abaia sobre anda. Deus, quando aparece para Pedro, Jesus, quando volta e fala com Pedro, ele fala assim: Pedro, antes você ia onde que você queria, mas agora eu vou te levar. E vou levar você em lugares que você não queria ir, falando com as minhas palavras. E para falar com pessoas que você também não queria falar. Então você tem que entender uma coisa. Primeira coisa que você tem que entender: a mão de Deus é contigo. Segunda coisa que você tem que entender: no castelo, a mão de Deus é contigo. Mas no vale, a mão de Deus também é contigo. Na bênção, a mão de Deus é contigo. Mas na prova, a mão de Deus também é contigo. Na abundância, a mão de Deus é contigo. Na escassez, a mão de Deus também é contigo. Tendo muito, a mão de Deus é contigo. Tendo pouco, a mão de Deus também é contigo. Sorrindo, a mão de Deus é contigo. Chorando, a mão de Deus também é contigo. Mas a pergunta é: quando você vê a mão de Deus? Só na bênção? Só na vitória? Só no castelo? Meu Deus. Ou você consegue contemplar a mão de Deus quando você está pelo vale? Aleluia. Eu vou te dizer uma coisa, irmão. Você pode não entender e você pode até se perguntar: missionário, por que existe a dor? E eu te faço uma pergunta em cima dessa: e por que não existir? Verdade. Eu costumo dizer assim, pastora, que a gente só vai dar valor ao doce quando a gente provar do amargo. É verdade. Muitas das vezes nós temos a possibilidade de aprender com pessoas doces. Mas a gente prefere ir no amargo. Pessoas doces, irmão, eu não estou dizendo pessoas que vai dar tapinha nas suas costas o tempo todo, que vai falar que você está certo. Não, são pessoas que verdadeiramente têm um coração voltado a ajudar você. E pessoas amargas são pessoas que o tempo todo vão querer destruir você. Então nós temos que entender isso. Você precisa entender. Nós precisamos crescer espiritualmente. Os vales são necessários. Para quê, missionário? Para nós vermos a mão de Deus.
Mas para quê? Para nós vermos a glória de Deus. Mas para quê? Para fortalecer a nossa fé. Mas para quê? Para nós entendermos a valorizar os montes. O que é? O vale serve para te ensinar a valorizar os montes. Não entendeu? Eu descodifico para que você entenda. O empenho que você tem no vale vai te manter no monte. A humildade que você tem no vale vai te manter no castelo. A gratidão que você tem no vale vai te manter no castelo. Mas muitas das vezes, a ingratidão que você tem no vale vai te derrubar do castelo. É verdade. Davi, enquanto estava no vale, foi fiel a Deus. Quando foi para o monte, castelo, perdeu a fidelidade. Então, esses vales e castelos, ou vales e montes, servem para quê, missionário? Nos ensinar e não nos deixar esquecer a dependência de Deus. Aleluia. Mãos, pastora, quer dizer de dependência. Mãos quer dizer de dependência. A mão direita e a esquerda de Deus, na Bíblia, tem um significado. Mas, humanamente falando, todas as vezes que nós vemos uma mão, nós entendemos o socorro. Ou alguém estende a mão para nós, para nos cumprimentar com respeito. Ou quando nós caímos, as pessoas estendem a mão para nos levantar. E a mão diz sobre isso. Muitas das vezes, quando nós queremos proteger alguém, colocamos a pessoa nas nossas costas, colocamos a mão na frente e falamos, ó, não mexe aqui não. A mão protege. Aleluia. A mão tira do vale. A mão tira do poço, perdão. A mão tira do poço. A mão tira da cova. A mão tira da fornalha. E a mão faz ver a glória de Deus. Aleluia. Mão diz de dependência. O maior aspecto da mão de Deus para nós dá a entender-se a nossa dependência em Deus. Há um evangelho empacotado. O evangelho do vai dar tudo certo. O evangelho de você é capaz, e você é mesmo, mas vai ter prova. Vai ter luta. Vai ter vale. Entendeu? Não existe uma vida, eu como costumo dizer, porque muitas pessoas em evidência fazem algo errado em algumas profissões e todos os profissionais daquela mesma profissão do indivíduo é taxado como o mesmo nível, né? Infelizmente é isso. Eu vou dar um exemplo, eu sou coach, mas nós vemos muito coach fazendo coisa errada. E aí você já empacota todo mundo do mesmo pacote, infelizmente, porque alguém que estava em cima ensinou errado. Mas a primeira coisa que eu ensino para os meus alunos é, vai ter o processo. O processo é o tempo. O processo é a espera. O processo é o choro. O processo são as lágrimas. O processo é você entender que você está preparado, mas tem 1 milhão de pessoas já preparadas na sua frente. É verdade. O que você começou a fazer hoje é você entender que tem muita gente fazendo há muito tempo aquilo que você começou a fazer hoje. Então é isso que você tem que entender diante a Deus. Abençoada missionária aí, né, que está sempre conosco. Você tem que entender isso. Você precisa entender. Você precisa entender que a mão de Deus é contigo. Aleluia. A mão de Deus é contigo. Aleluia. A mão de Deus é contigo. Tem live que eu entro que Deus me revela muita coisa e a gente vê a live enchendo. Mas quando é palavra, você pode ver, pastor, é reduzido o número. É verdade. Porque o pessoal fala assim, ah, não, mas eu preciso de profecia. Não tem maior profecia que essa. É verdade, Deus. Não tem. Qualquer outra ferramenta é provisória, mas essa é a ferramenta principal. Aleluia. Glória. A abençoada Daniela também faz parte da equipe. Não tem outra ferramenta. Não há outra ferramenta maior do que essa. Todas que você conhecer vai complementar essa.
e não tirar essa. É verdade. Para mim terminar, para não enfadar os irmãos, pastora. Os irmãos já estão doidos que eu pare de falar logo, né? Imagina agora Ezequiel vendo uma cena. Imagina você agora que me ouve, Ezequiel vendo a cena. Osso voando, claro que era uma visão espiritual. Osso voando de um lado, voando para o outro, voando do outro, voando do outro. E Ezequiel vendo. De repente, o missionário Marlene, aquele exército se coloca de pé. E aí Ezequiel fala, tá tudo pronto. Deus fala, não, Ezequiel. Ainda não. Ezequiel já maravilhado, vendo todo mundo de pé, se movendo, com o espírito humano já dentro. E aí Deus fala para Ezequiel, falta o espírito. Né? Onde nós lemos, Deus vai dizer para Ezequiel. Ezequiel profetizou, e aí o espírito estava vindo sobre ele, e Deus falou, falta o espírito. Falta a vida. Ou seja, faltava a vida. Estavam de pé. E isso aqui eu vou terminar, mas eu vou te pegar um pouquinho para você entender. Não basta estar de pé, missionária. Tem que continuar tendo vida. Aleluia. Não pegou, não? Eu vou descodificar para vocês entenderem. Tem muita gente de pé, mas não tem mais vida. É verdade. E o maior problema é a pessoa estar de pé e entender que ela precisa de alguém. Que ela precisa ter alguém para a manter viva. A Bíblia vai dizer no livro de Levíticos, capítulo 6, versículo 13, capítulo 6 todo vai dizer, o fogo arderá sobre o altar continuamente e não se apagará. Coisa linda. Coisa linda. A gente só esquece de um detalhe, missionária, que enquanto o altar estava aqui, existia uma fila de pessoas aqui e umas pessoas lá fora cortando lenha. Essas pessoas traziam a lenha para quem estava mais próximo do altar e quem estava mais próximo do altar ainda jogava a lenha do altar. Não pegou, não? Eu vou descodificar para você entender. Você só está de pé porque tem lenhador cortando lenha e jogando no seu altar. Você só está de pé porque tem gente orando, tem gente buscando, tem gente consagrando e falando o seu nome para Deus. Tem gente cortando lenha, tem gente cortando lenha a seu favor. E é por isso que o fogo arde continuamente sobre o seu altar. Quando Satanás trama planos contra você, Deus levanta você na madrugada e diz, olha, levanta alguém na madrugada e fala, corta a lenha para Edna, corta a lenha. Corta a lenha, corta a lenha. Corta a lenha quer dizer de oração, quer dizer de busca. Enquanto meu coração se angustia, alguém diz, corta a lenha para o Marlon, corta a lenha para o Marlon. E você não consegue dormir de jeito nenhum. E o meu nome não sai da sua cabeça porque você está cortando lenha. E é por isso que me irrita ver certos pregadores achando que eles são bons, que eles podem, que eles que fazem, e eles que acontecem. Eles somente esqueceram que eles são apenas uma gota de água em um copo cheio. É verdade. Desse jeitinho. A verdade em dizer que se Deus alcançar 26 pessoas aqui, a minha contribuição foi uma gotinha de água em um copo cheio. Aleluia. Eu só vim fazer transbordar. Eu só vim fazer transbordar o que já tem em você. Eu só vim fazer transbordar o que já está orando em você. Mas o que eu faço, missionário, para guardar tudo isso que você está me falando? Fica debaixo da mão. Aleluia. Missionária Cirlei, abençoada. Fica debaixo da mão de Deus. Com medo? Não. Não. Eu estava conversando com um pastor amigo meu, eu falei, meu pastor, eu posso ter medo, eu posso ter dúvidas, eu posso ter questionamentos, eu posso ter solidão, eu posso ter aflição, mas nada disso diminui o nível da minha fé. Ele falou, como assim, missionário? Eu falei, porque eu não sou as minhas emoções. Eu não sou a minha emoção. Se eu estou triste, a minha fé é 100%. Se eu estou alegre, a minha fé é 100%. Quando eu ganho,
estou animado, a minha fé é 100%. Quando eu estou triste, a minha fé também continua 100%. Ou seja, o que acontece ao meu redor não muda o que acontece aqui dentro. Não pegou, não? Eu vou descodificar para você entender. Pode acontecer o que for aqui fora, mas aqui dentro continua em culto. Aleluia. Glória a Deus. É verdade. E para nós terminarmos, a Bíblia vai dizer que a mão de Deus leva Ezequiel até o rio Quebar. E ele faz Ezequiel entrando no rio, até o tornozelo, até o joelho, até a cintura. E aí Ezequiel não consegue mais. E ele tem que nadar, porque ele não consegue passar de qualquer jeito. E aí Deus fala para Ezequiel, é assim, Ezequiel. Não pegou, não? Eu vou descodificar, eu descodifico. E você entende. Tem hora que você vai conseguir andar. Tem hora que você vai conseguir andar com mais dificuldade ainda. Tem hora que a dificuldade vai aumentar. E tem hora que nem andar você vai conseguir. E quando você não conseguir andar, olha para cá, olha para cá. Aleluia. Oh, glória. Oh, maravilha, Deus, a tua mão. Lamanha, sóbia. Aleluia. Você vem para cá, ó. Aleluia. Glória a Deus. Missionário, isso só tem no Velho Testamento. Tem no Novo. Tem no Novo. Quando o nosso Senhor Jesus morre e quando ele ressuscita, os discípulos pedem para ver o furo na mão dele. É a única cicatriz que não foi fechada. E ele mostra as mãos furadas. As mãos furadas de Cristo quer dizer a obra que ele fez por nós e para nós. E é por isso que os discípulos de Emaús conhecem Jesus no partir do pão. Não é pela forma missionária que Jesus parte o pão, mas é porque eles veem um buraco nas mãos de Jesus. Quando Jesus parte, que eles veem um buraco, eles devem cutucar um no outro e dizer, olha a mão, olha a mão, olha a mão, olha a mão. E Jesus deve ter feito isso. Não pegou, né? Nós estávamos na mão de Deus. Jesus falou, dá para mim, Pai. E nos pegou na mão dele. E agora, com a mão dele, ele nos sustenta. E com o Espírito Santo, eles nos guiam. Aleluia. Aquele louvorzinho que diz, segura na mão de Deus e vai. Quando você segura na mão de Deus, você pode até voltar para trás. Mas quando você pede, Deus, segura na minha mão, é impossível que você volte. Então não peça para segurar na mão de Deus, mas peça para que Deus segure na sua mão. Esteja disponível, totalmente disponível a ser levado pela mão de Deus aonde quer que você vá. E deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Eu estava numa live hoje à tarde, missionária Marlene também, nessa benção, me leva para tudo quanto é live. É. Quem é, não se apresenta. Tá bom? Quem é, não se apresenta. E Jesus diz isso. Jesus, quando você chegar em algum lugar, sente lá atrás, não sente na frente, para que o dono da festa não te coloque lá para trás e te cause vergonha. Mas sente lá atrás, para que o dono da festa venha a te honrar. Então, quem é, não precisa mostrar que é. Quem é, as pessoas que dizem que ele é. Como eu disse no começo, nenhum profeta via gritando, dizendo, eu sou profeta, eu sou profeta, eu sou profeta. Mas as pessoas olhavam para ele e diziam, esse é profeta. Verdade. Esse é profeta. Eu lembro que na minha cidade, no Rio de Janeiro, tinha uma moça que ela ia pregar. E quando ela descia do altar, faltava pouco os crentes se enfiar debaixo da cadeira. Porque lá tinha de Deus. E quem estava em pecado dava até vontade de ir no banheiro. Era fila para ir no banheiro. Quando a mulher descia do altar.
E eu lembro, pastor, que uma vez eu fui pregar no lugar, e aí o pessoal, não eu, tá? O pessoal falando, eu preguei na igreja sede, uma Assembleia de Deus, e o pastor me agendou para pregar nas 27 igrejas da Assembleia de Deus. Eu falei, meu Deus, pastor. Ele falou, não, prega nas 27 congregações, né? E eu preguei nas 27 congregações. Em uma congregação que eu fui, o Senhor falou assim, eles estão indo lá para ver você. E eu falei, meu Deus, não faço não quero, Jesus. E ele falou assim, mas eles não estão lá somente indo para ver você. Eles querem que você entregue profecia para eles. Eles querem que você dê recado para eles. E a pastora de lá, eu amo muito, o Senhor falando comigo. Ela falou assim, pelo que eu estou vendo, esse irmão tem só revelação. Eu queria ver se ele tem palavra. E o Senhor falou assim, ajoelha, Marlon, que eu vou te